Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Viva Mais Seguro, programa quinzenal às sextas-feiras pelas 21 horas na Rádio Mira. Viva Mais Seguro, programa produzido e apresentado por Fernando Bastos, especialista em seguros, com patrocínio exclusivo da Globoran Viação de Seguros Limitada. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Globoran, mediação de seguros. Aqui protege-se o futuro. Gestão de sinistros nacionais e internacionais. Considerado um dos melhores escritórios de mediação da Zona Centro. Conquistar e fidelizar clientes é nossa missão. Diálogo com o cliente, só paga o que precisa. Tratamos de toda a papelada sem demoras e eficácia. Departamento próprio para a avaliação de empresas. Somos especialistas em seguros de saúde individual e grupo. Transfira o seu seguro de vida, crédito de habitação, porque a sua vida é a dois. E nós oferecemos o seguro de recheio de habitação. Rua Dr. António José de Almeida, número 69, Loja A, Mira, Coimbra. Telefone 231-488-044. Fax 231-400-041. www.globoram.pt. E-mail geral@globoram.pt. Globoram, mediação de seguros. De Portugal para todo o mundo. www.radiomira.pt. Rádio Mira, a sua rádio. Boa noite, Mira, bom dia, boa tarde, conforme o local onde estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos àquela que será a terceira emissão do programa Viva Mais Seguro, com o especialista em seguros, Fernando Bastos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mira. Temos aqui para mais uma terceira emissão de Viva Mais Seguro. Acontece... Então, e para descontrair um pouquinho, lá pelos seguros, lá pelo escritório, passou-se bem a semana? Tudo Sim. Calmo, tudo tranquilo? Não foi muito tão tranquilo, porque, enfim, as chuvas trazem alguns dissabores, trazem alguns inventos nós em seguros e inventos chamamos sinistros e, enfim, tem que se gerir os sinistros, tem que se fazer as participações, tem que se enviar, tem que se tratar, é uma série de documentação que tem que se fazer e durante a semana tivemos alguns sinistros, quer no ramo automóvel, quer no ramo de multirriscos ou dos patrimoniais e teve que se tratar. Apesar disso, o resto correu a semana, correu razoavelmente bem. Em tudo que se processou no escritório. Fernando, vamos na terceira emissão e só por acaso, ainda não falámos aqui, é claro que quem está lá em casa pode ver e ler onde é que se encontram os escritórios, mas nunca falámos aqui onde é que o Fernando Bastos tem realmente o seu escritório. Correto, Jorge. Com certeza alguns dos nossos ouvintes aqui da Rádio Mira, com certeza já foram ao Google, já pesquisaram e aquilo dá-lhes a indicação correta onde se situa o escritório. O nosso escritório situa-se na Rua Dr. José de Almeida, loja número 69, Loja A, em Mira, onde se poderão dirigir, enfim, são esclarecidos por uma equipa de 3 pessoas, somos 3 profissionais a trabalhar no escritório, que gerimos toda a nossa carteira, a partir daí a nível nacional. Desde Faro até Viana do Castelo nós temos clientes. Com certeza. Então, Fernando, o que é que nos traz para esta terceira emissão de útil aos nossos ouvintes? Jorge, vou fazer um resumo das emissões anteriores. Falámos na primeira e na segunda emissão, falámos sobre o
a responsabilidade civil e responsabilidade civil automóvel, falámos de algumas responsabilidades civis familiar, RC Armas, falámos, enfim, uma série delas que são obrigatórias, outras não, o RC Animal, o RC Familiar, falámos no responsabilidade civil automóvel, que quase concluímos e trouxe para hoje também aqui 10 minutos para vermos algumas coisas do ramo automóvel que eu me esqueci nas outras emissões. Foi a questão das coberturas. Falámos na assistência em viagem, falámos na quebra de vidros, falámos na responsabilidade civil, falámos nos ocupantes, falámos na proteção jurídica, mas esquecemos de uma dos outros pormenores, que é os danos próprios ou seguro contra todo o risco, nos costumam dizer vulgarmente. A palavra correta é danos próprios, seguro contra todo o risco é na gíria que se diz às pessoas quando se tem o seguro coberto com uma série de coberturas que eu vou elencar agora e tentar explicar essas coberturas de uma forma resumida para que toda a gente possa entender. Já vimos que o seguro de danos próprios é composto por o RC. O RC pode ser o RC obrigatório ou 50 milhões. Estamos a falar nos 50 milhões quando se compra um carro a crédito. O credor, ou seja, a banca ou o stand ou a entidade em que a gente pede o dinheiro, pode-nos exigir salvaguardar a viatura, ou seja, o valor que pode desaparecer num sinistro, e eles querem salvaguardar o pagamento das prestações que vêm a posterior. Então costuma-se fazer um seguro de danos próprios com o RC 50 milhões, que é o limite máximo atualmente. Além da assistência em viagem e proteção jurídica, o RC, temos a quebra de vidros, que já elencámos na segunda emissão, que é a quebra de vidros convencionada, que são naqueles prestadores que todos nós conhecemos, ou de marca, o vidro de marca, que pode ser colocado na marca, no stand da marca do veículo. Depois, agora vou elencar os danos próprios, que é aquilo que nós até agora ainda não falámos, que é o incêndio, raio, explosão, o choque, colisão, captamento, o furto ou roubo, os fenómenos da natureza, o ato de vandalismo, enfim, a viatura de substituição por avaria, acidente ou furto e a privação de uso em valor. Eu vou aqui começar, então pelo incêndio, raio, explosão. As palavras em si indicam o que é um incêndio, um raio ou uma explosão. Isso pode acontecer. Um incêndio que pode, enfim, o carro pode ir a circular. Quantos de nós é que não vimos nas estradas aí um carro incendiar-se? Ele, por si, pode haver um curto-circuito, pode incendiar sozinho, pode incendiar em andamento, enfim. Essa cobertura está salvaguardada pela companhia. Pode haver um raio, que já não é a primeira vez, irmos a circular num dia de grande trevoada e cair uma descarga elétrica e danificar a viatura. Depois temos a explosão, pode acontecer uma explosão, não é? Enfim, temos a falar dos carros até agora que circulam com GPL ou gás liquefeito. Estes carros pode haver uma explosão. Depois temos o choque, colisão, captamento, que é aquilo que se mais utiliza, que é aquilo que encarece o seguro, que é o choque, colisão, captamento. Estamos a falar no choque, colisão, captamento. O choque é um choque, bater. Colisão é colidir com outro veículo em movimento. Portanto, o choque é a gente quando bate num objeto parado. Colisão é quando colide com outro objeto em movimento, ou seja, dois carros, uma bicicleta, um outro objeto, pode ser uma pedra que esteja a cair e que está em andamento. Pronto. Depois temos o capotamento, toda a gente sabe o que é capotar, é dar 4 ou 5 voltas e provoca o acidente. Essas situações são situações que são pedidas pelos criadores hipotecários, que é aquilo que eu estou a elencar agora, e não só. A pessoa que queira salvaguardar o património, enfim, vimos que as viaturas atualmente têm todas valores um bocadinho bastante elevados. Temos a falar de viaturas agora que se compra aí qualquer 40 mil, 30 mil, 25 mil, é um património elevado. A nós custa-nos ganhar, é um ano de vencimentos, e de um momento para o outro tivermos um acidente e a viatura desaparecer, enfim, lá vão o valor desse ano de trabalho. É importante. O furto ou roubo, que atualmente está a acontecer com alguma frequência, atenção que o furto ou roubo, quando nos acontecer o furto ou roubo, esta situação carece sempre de queixa nas forças policiais. Porquê? Porque é um ilícito criminal, portanto, há um ilícito criminal à base do Código Penal. Não vou aqui esclarecer, que esta parte não é a minha área que domino, apesar de saber, não domino na totalidade, então deixo para os juristas. Sempre que haja uma tentativa de furto ou de roubo, ou o roubo em si da viatura,
tem que se comunicar à autoridade policial da área onde a situação aconteceu. Ou seja, a área da PSP ou a área da GNR. Porquê? Porque tem que ser formalizada uma queixa, a queixa tem que ir para o Ministério Público, enfim, tem que se dar o devido seguimento para se saber, para se chegar aos autores daquele ato ilícito criminal. Atenção, furto ou roubo, com certeza ainda ninguém perguntou aí no e-mail vivamaisseguro@globorem.pt o que é que quer dizer furto ou roubo. Porquê é que se põe lá só furto? Porquê é que não se coloca só roubo? Não, isto isto quer dizer alguma coisa. Furto ou roubo o furto é caracterizado pela tomada de um bem material, sem que haja violência ou ameaça contra a vítima. Como? Imagine, temos a nossa casa, deixamos a viatura estacionada a andar em frente à nossa casa, outro dia de manhã chegamos lá e a viatura desapareceu. Portanto, isso é o furto, é qualificado o furto. O roubo consiste em um ato de subtrair um bem material de outro por meio de violência ou ameaça. O carjacking, que é aquilo que acontece. É irmos a circular, estarmos parados no sistema luminoso, chegar o indivíduo aí com uma arma, apontar-nos a arma, salta daí e a viatura leva. Isso é o roubo. Ou então a gente, o roubo, por exemplo, quando vamos na via pública e roubam-nos a carteira, portanto, isso é o uso de violência ou de chantagem. Pronto. Fenómenos da natureza. O que acontece? Fenómenos da natureza toda a gente sabe. Será explicado, será uma queda de granizo. Já nos aconteceu aqui há 10 anos. Houve aqui uma queda de granizo bastante grande. Pareciam bolas de ping-pong do granizo, que danificou algumas viaturas. Temos a falar nos fenómenos da natureza, temos a falar no granizo, temos a falar de uma enxurrada numa viatura que esteja ali, uma enxurrada que pode levar a viatura para um leito de um rio. Temos a falar de uma árvore que esteja sã e que venha um grande temporal, um grande vento e que possa projetar a árvore para cima da viatura ou um ramo para cima da viatura. Isso chama-se os fenómenos da natureza. Fernando, desculpa interromper. Isso está já incluído no seguro base? Não. Isto são coberturas que elencam os chamados seguro contra os riscos ou danos próprios. Isto são tudo coberturas. A nomear coberturas que fazem parte dos danos próprios. Ok, quem quiser beneficiar disso tem que fazer um seguro expressamente para esse tipo de situação. Exatamente. Pronto. Os danos próprios é um conjunto de coberturas, de 6 ou 7 coberturas. É a responsabilidade civil 1, a proteção jurídica 2, a assistência em viagem 3, a quebra de vidros. Eu estou a fazer esta sequência com estes números, não quer dizer que seja por estes números. Não tem número, posição para ser, só para elencar o número de coberturas que tem. Portanto, eu estava a falar na responsabilidade civil 1, proteção jurídica 2, quebra de vidros 3, os ocupantes 4, mais assistência em viagem 5, depois temos o incêndio e a explosão 6, temos o choque de 7, temos o furto ao roubo 8, fenómenos de natureza 9, atos de vandalismo 10, depois podemos ter o bico de substituição por avaria, acidente ou furto e temos poder ter também a privação de uso. Pronto. São uma série de coberturas que estão elencadas e que deste conjunto chama-se os danos próprios ou seguro contra os riscos. Mas as pessoas têm que escolher estas coberturas. Elas poderão não estar todas incluídas nos danos próprios. Porquê? O conjunto delas faz um prémio mais volumoso, o conjunto delas. Se a gente retirar uma ou outra que lhes faz menos falta, o prémio vai diminuir. Portanto, imaginem, em regra geral, as pessoas têm tendência em fazer os danos próprios, pensam que está tudo coberto. Não é? As pessoas também têm que saber que têm que ler as coberturas. Não é só fazer o seguro e depois pensar, porque a gente a pensar não resolve nada. A gente, quando está a fazer o seguro, tem que falar com o profissional e dizer cobertura já aqui está. E ele com certeza, nós fazemos isso no escritório, nós elencamos as coberturas todas que lá estão. Portanto, elas são diferentes de companhia para companhia. Atenção, eu estou aqui a dizer as 9 ou 10 coberturas, elas são tratadas de forma diferente, apesar do nome ser igual, mas tem ligeiras diferenças de companhia para companhia. Pronto. É preciso ver qual é a companhia que preferem. Há umas não tão boas quanto outras, mas são quase todas parecidas as coberturas, mas não são iguais. Acontece que quando a gente está diante do profissional tem que saber, então que cobertura já que tem. E ele vai elencando. Não é depois, passar 2 ou 3 anos, pensar que tinha isto e não tem. Tem que saber daquilo que contratou há 3 anos atrás, como já acontece. Chegam lá, até mas eu não tenho isto. E na altura, quando pagou, com certeza lhe foi explicado. Não é? Tem que tomar atenção naquilo que faz a subscrição. E para mim também acontece que eu faço também muitos contratos e depois acabo também por me esquecer e tenho que ir ler
antes de confrontar o profissional. Não quer dizer, não vou lá chegar e dizer, então, mas olha, você assinou aqui estas coberturas, afinal temos que tomar atenção naquilo que contratamos, que é para depois não sair, como eu costumo dizer, e esta é da gíria, sair o tiro pela culatra. Então estávamos a falar dos atos estamos a falar dos fenómenos da natureza, e agora temos os atos de vandalismo. Os atos de vandalismo também é uma coisa que não acontece com muita frequência aqui na nossa vila de Mira, nem aqui nos arredores, mas quem vive nas cidades, o caso de Aveiro, Coimbra, mais Porto e Lisboa, acontece muitos atos de vandalismo. E o ato de vandalismo o que é? Eu vou-vos dizer, uma coisa não é igual à outra. Imagine, quando se deita o fogo a um carro, esta cobertura não é de incêndio. A cobertura é um ato de vandalismo. Quando se chega ali, rega-se a viatura e mete-se gasolina por cima da viatura, a cobertura não é incêndio. A cobertura é um ato de vandalismo. Foi alguém que provocou aquele incêndio. Apesar de ser incêndio, mas não é. E as pessoas trocam muito as coisas porque o carro incendiou, não é. Tem que tomar atenção que quem provocou o incêndio foi um conjunto de pessoas que passou no local e deitou fogo àquela viatura mais 2 ou 3. Isso foi um ato de vandalismo provocado pela pessoa. Assim como riscar a viatura, não é? É um ato de vandalismo. Assim como partir os espelhos retrovisores, partir as antenas. Agora quase todos os carros já não têm antenas, têm as antenas já incorporadas e não se vê. Mas antigamente tínhamos aquelas antenas, que toda a gente se lembra, aquelas antenas em metal, não sei que metal aqui era, se aquilo era enfim, alumínio não era, ia ser alumínio com certeza, parece-me que sim, e toda a gente partia aquelas antenas, gostava de partir aquilo, não é? Mais tarde houve umas que se dava para desenroscar, até se punha Super Cola 3 para evitar aquelas, enfim. Isso são atos de vandalismo, ou seja, é um ato doloso, ou seja, um ato provocado por um ser humano. Não há atos de vandalismo provocados por animais. Aconteceu-nos não há muito tempo, para aí há 6 meses, um cão atrás de um gato danificou um carro. Isto não é um ato de vandalismo, porque os animais não têm noção de atos de vandalismo. O animal não age com a intuição de um ato de vandalismo. O animal age porque é o ser dele ser assim. As pessoas é que agem com maldade e sabem distinguir a maldade da não maldade. O animal não sabe. Também nos aconteceu isso e a pessoa ficou assim um bocado perplexa a pensar, então, mas não há cobertura? Não, os animais não têm cobertura, não se enquadram nos atos de vandalismo. Pronto, o cão danificou um pneu, andou em cima da viatura, riscou com as unhas a viatura. Porquê? Porque o gato refugiou-se lá dentro e o animal tentou captar o animal lá dentro do motor e não conseguiu, danificou a viatura. Fernando Bastos, então, e no caso de atropelar um animal, por exemplo, um animal já de grande porte que danifica bastante o carro, não está assegurado em parte nenhuma? Não, portanto, o animal tem que ter dono. Isto é assim. E toda a gente sabe que os animais, quem é responsável pelos animais é o dono do animal. O animal em si não tem património para contribuir para o pagamento daquilo. Que por si o dono pode ter um seguro que cubra tudo isso. Sim, já falámos na segunda emissão o RC animal. Exato. Quem tem um cão deve ter um seguro, deve estar, já falámos que tem que estar registado na junta de freguesia, tem que ter o chip. Porquê? Porque ele ao circular na via pública ou ser interveniente no acidente, o agente da autoridade vai perguntar pelos documentos daquele animal se aparecer o dono. O que acontece com muita frequência é que o dono nem sequer aparece. Exato. Pronto, não aparece. Porquê é que se obrigou a pôr o chip? Para quê? Para que os animais que andem à deriva ou que sejam intervenientes em acidentes se possa saber de quem é a pessoa. Através de uma máquina cujos elementos a GNR tem, encosta-se no sítio que todos os médicos veterinários têm que colocar naquela zona o chip, faz a leitura e a leitura vai à plataforma digital agora esquece-me se é da Direção-Geral de Veterinária, se não, que estão registrados os animais, e a GNR consegue, ou a PSP consegue saber quem é o animal e vai à casa da pessoa e coloca-se e diz, olha, o seu animal foi interveniente no acidente, morreu uma pessoa ou danificou um carro, o senhor tem que, e ele tem que pagar. Se não paga voluntariamente, tem que pagar à força. Portanto, há uma ação judicial. Pronto. Exatamente. Eu quero só relembrar aos nossos ouvintes que qualquer dúvida já sabem, tem o e-mail à disposição, vivamaisseguro@globorem.pt
e com certeza que... Obrigado, Fernando... Jorge, por estás a repetir o e-mail, que eu de vez em quando não se esqueçam. O Jorge ainda agora frisou e faz-me lembrar aqueles programas da televisão que estou sempre a repetir aquele número que a gente sabe qual é, e mais uma vez, às vezes até me chateia que repetem aquilo 5, 6 vezes, e eu vou repetir: viva-mais-seguro@globorem.pt. Mas também podem enviar, também podem pedir para o geral@globorem.pt. É de igual forma. A única diferença é que aqui ainda não dá prémios, não é? Lá não dão prémios. Por enquanto não dá prémios, não quer dizer que futuramente a gente não possa dar prémios. Exatamente. Para já não. Basta ficarem atentos. Sim, se ficarem atentos é capaz de numa emissão destas eu trazer aqui um docezinho, né? Vá lá, falando assim, um docezinho, para que um dos nossos ouvintes possa fazer, enfim, e nós fazemos aqui um pequeno malabarismo e atribuir até um brinde especial à pessoa que eventualmente ganhar. Exatamente. Estamos a falar nos atos de vandalismo. O Jorge tinha colocado a situação dos animais. Portanto, a situação do animal não é um ato de vandalismo. Pronto, se apanharmos um carro na via pública, ou tem dono ou não tem dono. Se tem dono, ainda conseguimos, enfim, reaver o prejuízo. Se não tiver dono, temos que ir ao banco, sacar o dinheiro e mandar arranjar o carro das nossas expensas, não é? Vá lá. Depois já tínhamos falado na assistência em viagem, que é outra parte a seguir, que é a assistência em viagem base, VIP, Plus e Top. Tem que se tomar atenção, questionem sempre na assistência em viagem o que é que tem e o que é que não tem, que a assistência em viagem também é diferente de companhia para companhia. Depois temos os veículos de substituição, que estão sempre incorporados nos danos próprios, e tem que se ter, quando se tem um acidente sozinho, seja um capotamento sozinho, fica sem viatura porque ela vai para arranjar. Tem que saber se tem viatura na sua apólice ou não. Mas isso tem que ser subscrito no momento quando faz o seguro. Porque a pessoa quer o seguro mais baixo, retira isto, retira aquilo e o seguro fica baixo. Realmente não tem as coberturas todas. Tem que se tomar atenção. Se a gente quer ter um seguro de luxo com as coberturas todas, tem que se pagar bem, tem que se pagar o justo. Portanto, o veículo de substituição existe por avaria, existe por acidente, existe por furto ou roubo. Por avaria pode ser 3 vezes ao ano, pode ser até 7 dias, pode ser até 5 dias. Por acidente pode ser até 30 dias por ano, 15 dias no máximo por cada acidente. Não podem ter os 30 dias seguidos. Tomem atenção que, quando se tem várias vezes, as companhias não permitem, nas condições gerais, não permitem que vocês coloquem os dias todos seguidos. Está lá dividido, é daquela forma que tem que se tratar. No caso de acidente é 15 mais 15. No caso do furto ou roubo, vai até 60 dias a viatura. E pode ser 30 mais 30. Porquê? Porque, em regra geral, os 60 dias é o termo da resolução do pagamento e o do aparecimento da viatura. Não quer dizer que a viatura tenha aparecido ou não, mas a companhia, os 60 dias é os términos que eles têm para fechar o processo. Depois temos a privação por uso. Também existe esta forma. O que é? É uma forma de ter uma substituição, termos um veículo, mas em vez do veículo temos o dinheiro. Sei lá, podemos contratar privação por uso, por exemplo, 30 dias por ano a 25 euros por dia. Quando há um acidente, em vez de nos darem uma viatura, damos 25 euros por cada dia. Ou 25, ou 40, ou 60, ou 70, enfim, depende daquilo que estiver ajustado na companhia, porque as companhias é que metem os valores, não somos nós que escolhemos o valor. O valor está lá escrito, ou 25, ou 30, ou 40, ou 100, está lá o valor e nós temos que escolher. Quanto maior for a indenização, maior será o preço do seguro. E há muita gente que prefere assim porque recebe o dinheiro, utiliza a viatura do primo ou do pai ou da mãe, ou então até vai alugar uma por um valor inferior, que agora se calhar não conseguiam, mas pronto, que agora as viaturas de alugar estão a um preço elevado, mas enfim, há pessoas que escolhem. Pronto, estamos aqui a fazer, a elencar as coberturas dos danos próprios, que não falámos no outro dia, que só se calhar nem falámos no outro dia, só falámos na responsabilidade civil, na assistência em viagem, na quebra de vidros, e não falámos nem no incêndio à explosão, choque ao capotamento, furto ou roubo, fenómenos de natureza, atos de vandalismo. Portanto, são essas coberturas que fazem parte dos danos próprios ou seguro contra terceiros. Agora, também falámos no outro dia, eu creio que, Jorge, já existe alguém que há uma pergunta? Por enquanto perguntas não, mas eu aproveito para cumprimentar o Anselmo Amicis, que nos envia as boas noites a todos da Rádio Mira, deseja ainda uma ótima transmissão e envia um grande abraço. O Anselmo está-nos a ouvir e a ver o Fernando desde o Brasil. Portanto, boa tarde para o Brasil, porque deve ser ainda a hora de lanche por lá.
Já elencámos as coberturas de danos próprios, Jorge, e agora, enfim, para também ficarmos com uma ideia diferente e também estarmos sempre aqui a falar nas coberturas, vamos passar aí um vídeo que está aí, que é os direitos do consumidor, também é importante. Creio que já passámos na primeira edição, mas alguns eu vou repetindo, porque são dicas muito importantes que o regulador, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Portugal, tem estes vídeos, e é importante que nós, de vez em quando, temos com atenção àquilo que nos dizem, e eu vou repetir alguns ao longo das emissões todas que a gente puder fazer, vou repeti-los, que é para as pessoas também irem sempre incutir aquilo que vai dizendo o regulador. Então vamos lá. Vamos falar seguro. Informações úteis sobre os seus seguros. Conheça os seus direitos e os seus deveres. Esclareça as suas dúvidas. Vamos falar seguro. Bem-vindos a mais um Vamos Falar Seguro. Para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, preparámos um episódio especial que aborda um conjunto de situações que são frequentemente objeto de equívocos por parte dos consumidores de seguros. Já ouviu falar de seguros contra todos os riscos? E das letras pequeninas nos contratos? Sabe o que acontece ao seu seguro automóvel quando vende o veículo? Vamos discutir estas e outras questões neste episódio. Para nos ajudar a esclarecer estas dúvidas, temos connosco a Inês Graça, do Departamento de Supervisão Comportamental da AESF. Inês, reunimos algumas situações que frequentemente geram dúvidas nos consumidores de seguros e fundos de pensões e queria desafiá-la a classificar estas afirmações como verdadeiras ou falsas, explicando a quem nos acompanha neste episódio os motivos para essa classificação. Vamos a isso. Muito bem. A primeira pergunta que tenho para si é relacionada com os chamados seguros contra todos os riscos. É verdade que não existem seguros contra todos os riscos? Sim, é verdade. De facto, apesar de se ouvir frequentemente falar em seguros contra todos os riscos, nenhum contrato de seguro cobre todos os riscos. Existem sempre exclusões e limitações da cobertura que são importantes considerar. Mas sabemos que, por vezes, as pessoas usam essa expressão. A que é que se deve isso? Bom, esta expressão vulgarizou-se muito no seguro automóvel e refere-se geralmente ao seguro que cobre também os danos próprios, ou seja, os danos sofridos pelo veículo seguro, mesmo naquelas situações em que o condutor seja responsável pelo acidente. Aliás, para evitar dúvidas nesta matéria, a AESF emitiu em 2010 uma norma regulamentar que proíbe a utilização desta expressão na publicidade a seguros. Muito bem. Vamos passar à segunda afirmação, que também está relacionada com o seguro automóvel. Quando vendo o meu veículo, o contrato de seguro transfere-se para o novo proprietário? Isto é verdadeiro ou falso? Essa afirmação é falsa. A lei determina que o seguro de responsabilidade civil automóvel não se transmite em caso de venda do veículo. Na verdade, nestes casos, o contrato de seguro termina às 24 horas do dia da venda, devendo o tomador do seguro comunicar essa venda ao segurador no prazo de 24 horas. Então, quando por vezes encontramos anúncios em que se refere que o veículo é vendido com o seguro incluído até uma determinada data, essa informação não está correta. Não está correta. Em caso de venda, o novo proprietário terá de celebrar um novo contrato de seguro. Um último esclarecimento nesta matéria. Se o seguro termina às 24 horas do dia da venda, como referiu, e sendo o veículo vendido antes do fim do contrato, o segurador vai devolver o valor do prémio pago? Em regra, sim. O segurador pode devolver a parte do prémio correspondente ao tempo que ainda faltava para o contrato terminar, desde que o tomador devolva o documento comprovativo do seguro. Em alternativa, o tomador pode optar por manter o seguro e utilizá-lo para segurar outro veículo que, por exemplo, tenha adquirido para substituir o veículo vendido. Muito bem. Vamos passar à afirmação seguinte. Continuamos no seguro automóvel. Quando celebro um contrato de seguro automóvel, posso indicar como condutor habitual uma pessoa com mais experiência de condução para que o seguro fique mais barato? Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é completamente falsa. Aliás, é muito importante salientar que transmitir de forma intencional informação errada acerca da identidade do condutor habitual pode levar à anulação do contrato e à não cobertura do sinistro pelo segurador.
Esta situação já foi inclusivamente até abordada em maior detalhe num episódio anterior do Vamos Falar Seguro. E diga uma coisa, nestes casos, se o condutor habitual mudar na vigência do contrato, o que é que devemos fazer? Nesse caso, deve informar-se imediatamente o segurador dessa alteração. Muito bem. Vamos então passar à quarta afirmação. Muitas vezes as partes mais importantes de um contrato de seguro aparecem em letras muito pequenas no texto do contrato. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é absolutamente falsa. Aliás, relativamente ao contrato de seguro, a lei determina precisamente o oposto. Ou seja, determinados aspectos do contrato de seguro devem aparecer escritos em letras destacadas e de maior dimensão do que as restantes. E que aspectos são esses? Será o caso, por exemplo, das cláusulas que definem as situações em que o contrato pode ser invalidado, renovado, suspenso ou cessado por iniciativa de qualquer uma das partes. É também o caso das cláusulas que definem o que está e o que não está coberto pelo seguro e daquelas também que determinam prazos que devam ser respeitados pelas partes em determinado tipo de comunicações. Muito bem. Passando agora para o tema do seguro de danos à habitação. Vejamos o seguinte caso hipotético. A administração de um condomínio informa aos moradores do prédio que têm a obrigação legal de celebrar o chamado seguro de condomínio. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é falsa. A obrigação legal existe, mas recai sobre os proprietários de frações em regime de propriedade horizontal, ou seja, edifícios constituídos por apartamentos e corresponde apenas à celebração do seguro de incêndio. Este seguro cobre o risco de incêndio ocorrido nas partes comuns do prédio, de acordo com a permilagem de cada proprietário. Mas pode ser contratado um seguro que cubra apenas as partes comuns. Sim, essa contratação ocorre muitas vezes com o objetivo de facilitar a resolução de sinistros em prédios com muitos moradores. Nestes casos, a existência de um seguro que cubra apenas as partes comuns permite que, em caso de sinistro, seja acionado apenas um seguro, evitando-se que existam vários seguradores envolvidos na regularização. Vamos agora passar a outra afirmação. Esta está relacionada com o seguro de saúde. Quando contratamos um seguro de saúde, a idade é um fator importante, podendo, inclusive, ser aplicados limites de idade para a subscrição de determinados produtos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira. Existem vários produtos de seguros que condicionam a subscrição à idade do tomador do seguro, observando-se em regra o limite dos 65 anos de idade. Existem também seguros sem limites de idade para a subscrição ou com permanência vitalícia, que são especialmente relevantes para as faixas etárias mais séniores e cujos cuidados de saúde costumam ser mais necessários. Importa, contudo, alertar para o facto que este tipo de produtos tem geralmente um prémio de seguro mais elevado. Muito bem. Vamos a uma última afirmação. Voltamos ao seguro automóvel. Os veículos imobilizados, quer seja na via pública ou em propriedade privada, como por exemplo uma garagem, são obrigados a ter seguro de responsabilidade civil automóvel. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Esta afirmação é verdadeira. Efetivamente, os proprietários de veículos que se encontram estacionados na via pública ou num terreno particular devem celebrar um seguro de responsabilidade civil automóvel para aqueles veículos. Só não existe essa obrigação quando um veículo tenha sido colocado oficialmente fora de circulação. Em todos os outros casos, mesmo que o veículo esteja estacionado há muito tempo, deve ser contratado um seguro de responsabilidade civil automóvel. Muito bem. Muito obrigado, Inês, por estes esclarecimentos. Terminamos assim o episódio especial do Vamos Falar Seguro, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam nesta conversa e não se esqueça, para estar bem seguro é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem. Vamos Falar Seguro. Prontos, vimos aqui, só vou aqui tirar. Vimos aqui no vídeo resumido aquilo que eu tinha dito acerca de danos próprios. Vimos mais algumas coisas. É importante estarmos sempre de vez em quando a passar estes vídeos, que é para elucidar as pessoas daquilo que as pessoas possam eventualmente se ter esquecido de um programa para o outro, que isto é fácil. O português esquece facilmente das coisas. Então é importante que a gente possa passar o vídeo para elencar, que as pessoas possam portanto, não é reconhecer, é que possam
Sim, Jorge. Possam recordar-se. Exatamente, é a palavra correta. É recordar das coisas que acontecem, que nós vamos aprendendo e que é para, enfim, recordar é a palavra mais correta. Exatamente. Estava aqui a tentar arranjar uma outra palavra que desse aqui para os seguros, mas afinal recordar acho que é a palavra mais que se pode aplicar aqui. Obrigado, Jorge, que eu estava aqui a faltar a palavra e já estava aqui a ficar um bocado empapado. E como diz o nosso ouvinte Domingos Neto, o seguro morreu de velho. Boa noite para o Domingos Neto, que também cumprimenta a Rádio Mira e os ouvintes. Ele diz ainda boa noite ao Fernando, que nos deixa alguns alertas sobre seguros. Trazendo aqui uma pausa para um pouco de humor, convém explicar o dialeto da segurança que capotamento subentende-se por 4 ou 5 voltas à capota e não a dar uma volta por aí a 5 rotundas. Portanto, isto é o humor a vir ao de cima aqui do nosso amigo Domingos Neto. Diz ainda, ou melhor, deseja ainda boas tomadas de seguros e boas e novas apólices. O seguro morreu de velho. Obrigado, Domingos Neto, obrigado por essa dica e por essa, enfim, por essa definição de capotamento, enfim, obrigado. Também é importante a parte lúdica nesta matéria, não estarmos só aqui a incutir nas pessoas os seguros e isto e aquilo, e enfim, as pessoas a ter medo da palavra seguro. Não é isso que se pretende. Pretende-se, enfim, falar resumidamente daquilo que nos afeta no dia-a-dia. É uma coisa que acontece vulgarmente, andarmos de carro e as coisas acontecerem, e se a gente tiver uma ideia de como é que tem que fazer as coisas, enfim, as coisas correm sempre melhor. E não se esquecer que, se tiver dúvidas, basta enviá-las para o e-mail que está em rodapé no vosso pequeno ecrã, vivamaisseguro@globoram.pt. Enfim, é importante que vocês vejam o e-mail que está a passar, vivamaisseguro@globoram.pt, façam o pedido de esclarecimentos, mesmo que tenham vergonha de estar aqui a comunicar connosco e a pôr a vossa posição para não ficarem melindrados com o A, B ou C que está a ouvir, façam para o e-mail. É só comigo que tratam, eu respondo-vos, esclareço-vos e, enfim, ficam só entre nós os dois. Não tenham medo, façam o pedido de esclarecimentos. Agora, acabamos a parte do ramo automóvel. Acho que já falámos demais e refalámos demais do automóvel. Eu tinha dito que íamos começar com a responsabilidade civil de exploração e IRC profissional. Também se está a aproximar o tempo, eu vou começar com a responsabilidade civil de exploração, que é aquilo que afeta não a generalidade dos nossos ouvintes. O RC Exploração é mais para empresas, é para aqueles empresários em nome individual ou empresários de sociedades que tenham, que é importante este seguro, é importante que tenham este seguro, enfim, pode salvaguardar o vosso património em muitas situações. O seguro de responsabilidade civil de exploração salvaguarda o património e a atividade na medida em que garante a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, o que é extracontratual? Todos nós, quando temos uma empresa, quando nós fazemos um contrato, imaginem que vamos pintar uma casa, fazemos um contrato com o proprietário da casa que vamos pintar. Não está salvaguardado aqui a situação se a pintura ficou bem feita ou mal feita. Este seguro não garante isso. Porquê? Porque nós formalizamos um contrato. Isto são para situações extracontratuais. Imagine, eu vou dar o exemplo. Estamos a pintar a casa, que foi o contrato que fizemos com o proprietário, nós vamos pintar e ele dá-nos X euros. Não vou dizer aqui valores, não vale a pena. Portanto, ele vai-nos pagar uma determinada importância e nós vamos lhe pintar a casa com a tinta e tudo. Portanto, esta parte da tinta se a casa fica mal pintada ou menos mal pintada, não tem a ver nada com a responsabilidade civil de exploração. Tem a ver, porquê? Tem a ver sim com o contrato que fizeram entre os dois. Foi um contrato de boa-fé entre o pintor e o proprietário da casa. Portanto, o seguro de responsabilidade civil não funciona nesta situação. Funciona como? Imagine, ele tem que colocar andaimes para pintar. Imagine que há um andaime, ele coloca o andaime e está a montar e deixa cair em cima de um carro ou de uma pessoa. É para estas situações. Porquê? O carro que lá estava em baixo estacionado não tinha contrato nenhum com a pessoa. Não havia um contrato. Sim, eu coloco aqui o carro, tu deixas cair. Não há nenhum contrato formalizado. Por isso é que se diz responsabilidade civil de exploração extracontratual.
Pronto, é para aquelas situações que não tenham contrato. Se for no seu próprio carro. Só no meu próprio carro, não. Porque no próprio carro do pintor. Não. Está sempre excluído os bens do proprietário. Pronto, está sempre excluído. É para danos a terceiros que não tenham um contrato. Pronto, eu estava a falar na pintura, que já nos aconteceu uma vez. Isso aconteceu-nos uma vez. Há um senhor que faz uma pintura numa casa e a senhora vai reclamar que a pintura que não era aquilo que estava programado. Mas não tem nada a ver com o contrato, tem a ver com a performance da pessoa, com o pintor em si. Não tem nada a ver com o RC Exploração. O RC Exploração é para essa situação, é o andaime, é o balde de tinta que caiu, é uma ferramenta que se pousa em cima de um determinado sítio e ela cai, porque a gente tocámos numa outra coisa e aquilo caiu. E temos em cima de um telhado, enfim, tínhamos lá o balde e ele resvalou pelo telhado e foi cair em cima de uma pessoa ou de um carro. Portanto, o seguro de responsabilidade civil de exploração é para essas situações. Por isso é que eu digo, senhores empresários, tomem atenção, este seguro não é caro e é importante ter. Isto é o seguro de responsabilidade civil de exploração. Temos a falar também de um seguro de responsabilidade civil, falámos também de profissional. O profissional já é diferente deste, já é uma situação. Aqui na tinta, se ele pintou bem ou pintou mal, aqui é que pode-se aplicar o RC profissional, que é outro seguro. Aqui pode-se aplicar o RC profissional, porque se calhar ele não aplicou o primário adequado ou não aplicou a tinta adequada e ela teve infiltrações, enfim. Aqui pode ser o RC profissional que pode ser acionado, mas é preciso que a pessoa tenha. E posso-vos garantir que 90% dos empresários do Conselho não têm nenhum seguro destes, nem RC profissional, nem RC exploração. Porque a visão do empresário é uma visão só muito virada para ele e virada para não quer salvaguardar não quer salvaguardar a sua performance, o seu nome, enfim. Estamos a falar que grandes empresas, nós temos grandes empresas em carteira que têm estes seguros e mais alguns. Enfim, têm um nome a defender. E é importante que o nome seja defendido. Até porque nós com um RC de exploração, quando há um sinistro, quem vai fazer a gestão do sinistro é a companhia de seguros. A pessoa sabe que a companhia está a gerir ali o sinistro. Bem ou mal, ou se está enquadrado ou não, mas a pessoa fica salvaguardado. O próprio empresário fica com um relatório daquilo que aconteceu, se aquilo está enquadrado ou não. Quantas vezes acontece com muita frequência também haver uma situação de um canalizador, não há muito tempo, um canalizador, a gente faz uma canalização numa casa nova. Portanto, parte-se do princípio que o indivíduo é profissional naquilo que faz e que ficou tudo bem junto, que as juntas ficaram bem colocadas. O facto é que, passado algum tempo, que rebentou uma junta e inundou a casa. De quem será a culpa? Para a gente pagarmos o serviço para ele ficar bem feito. E muitos dos nossos empresários não têm seguro até para salvaguardar o nome no mercado, não é? Enfim, é importante que, se tivermos um seguro desses, as pessoas, e se a companhia pagar aquele dano, as companhias dizem, aquele empresário realmente é um indivíduo que a gente pode confiar, podemos dar o trabalho, acontece qualquer coisa, ele tem qualquer coisa para salvaguardar. A maior parte deles não tem. Não tem nada. Sem dúvida. Nem acidentes de trabalho tem, a maior parte deles. Se você, há uma das coisas, que agora também uma à parte, quantos de nós é que não contratamos pessoas para trabalhar em nossa casa? Para fazer o muro, para fazer isto. A gente há um dia, quando essa pessoa entra na nossa casa, nós perguntamos se tem um seguro de acidentes de trabalho. Pois é, mas se acontecer uma morte, se ele morrer lá dentro por um motivo qualquer, temos uma carga de trabalhos. Os seus ouvintes nem sabem o trabalho que isso dá. E tem responsabilidade nisso. É que tem responsabilidade nisso. Não deviam ter, mas tem. A lei diz que sim. Pronto, estamos aqui a falar no RC de exploração, que é importante. Portanto, estamos a falar no extracontratual. E o RC de exploração é só para situações extracontratuais. Para a parte contratual, tem que ter um outro seguro que salvaguarda essa situação do contrato. Sem dúvida. Se o contrato, imagine que todos nós fazemos um contrato, faz a casa em 24 meses, tem que fazer a casa em 24 meses. Se ultrapassar aquele tempo, porque choveu ou não choveu, alguém tem que se responsabilizar. O proprietário que está a pagar ao construtor ou outra pessoa qualquer não tem culpa nenhuma. Ele tem um contrato, ele é que tem que gerir aquele contrato dos 24 meses. Eu estou a falar 24 meses, podia falar 12, podia falar 6, enfim. Não é? Existem seguros que os empresários deviam ter, para quê? Para quando ultrapassasse o tempo, o proprietário pudesse mover uma ação ou uma reclamação e o seguro pudesse suportar
o tempo que está ali, que está fora do prazo. Pronto. Enfim. Que obriga a lei seja imputável ao tomador do seguro ou segurado decorrente do exercício da sua atividade comercial, industrial ou de serviços, até a entrega dos seus produtos ou trabalhos. Portanto, este seguro de responsabilidade civil de exploração pode ser descobrido por empresas ou individuais, eu estava a falar em empresas ou trabalhadores independentes, que exercem uma atividade industrial, comercial ou prestação de serviços. Estamos a falar, as empresas, estamos a falar nos individuais quem? Os advogados têm que ter, é obrigatório ter um RC profissional, por exemplo. Os mediadores, eu tenho que ter um RC profissional. Os solicitadores têm que ter, os técnicos oficiais de contas, os contabilistas certificados também têm que ter um seguro de responsabilidade civil, os enfermeiros têm que ter, os médicos têm que ter um seguro de responsabilidade civil profissional, que é para a atividade. Porque isto é assim, estamos a falar, um advogado não deixa cair uma peça, não deixa cair um andaime. O profissional, o advogado ou o mediador, o que é que pode? Pode haver uma situação, sei lá, onde vamos a falar num advogado. O advogado pode deixar passar o prazo de uma ação judicial. Alguém tem que pagar, se a ação prescreveu ou passou e ele não meteu a ação, alguém tem que pagar. É o seguro de responsabilidade civil profissional do advogado que vai pagar. Imagine que um mediador faz o seguro errado, quem é que vai pagar? É o RC profissional do mediador. E se um enfermeiro dá uma injeção mal, quem é que vai pagar? O RC profissional do enfermeiro. Mas são obrigatórios? É obrigatório por lei, toda a gente tem que ter. O dentista. Aconteceu-nos já uma situação com o dentista. Aconteceu-nos uma situação também com uma esteticista, portanto a laser, uma depilação a laser nas sobrancelhas, danificou, não, atingiu um olho. Houve um problema sério, também tem que se ter. Apesar de esteticista não é obrigatório ter, mas deviam ter, também existe. Agora as profissões são obrigatórias, os mediadores seguros, os advogados, os solicitadores, os médicos, enfim, os enfermeiros, enfim, os técnicos oficiais de contas, mais uma série de pessoas têm que ter esses seguros para quê? Para salvaguardar algum erro profissional. Sei lá, um contabilista não entregou o IVA a tempo. Alguém tem que pagar a multa. Tem que responsabilizar o erro do homem, não é? Pronto. Esses erros são cobertos pelo RC profissional. Muito bem, muito bem. E como diz o Domingos, o seguro morreu de velho, portanto é preciso acautelar, não é? É verdade. O Domingos Neto acerta sempre em tudo. Obrigado. Portanto, este seguro escrito por empresas ou individuais, estávamos aqui a falar, que exercem uma atividade industrial, comercial ou prestação de serviços, sejam proprietários de imóveis, proprietários de equipamentos, asseguramos a cobertura dos danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais ou materiais causadas a terceiros. Exato, pode ser danos materiais ou danos corporais, pode cair em cima de uma pessoa, o que é? É danos corporais. Depois temos que pagar as dores da pessoa, não é? A pessoa, se aquilo não tivesse caído, se não tivesse caído o balde em cima da cabeça, a pessoa estava bem, não tinha dores, além dos danos corporais, não é? As lesões, as chaturas, o hospital, tem que se pagar isso tudo. Temos que pagar as dores da pessoa. Também é contabilizável, também é quantificado pelo um simulador que existe próprio. Nas instalações da empresa, de quaisquer é o proprietário, temos a falar, por exemplo, quando a gente entra num café, numa pastelaria, vocês pensam que não acontece nada, mas acontece. Aconteceu-nos uma reclamação no entroncamento, eu não estou a falar de fenómenos, que o entroncamento é a terra dos fenómenos, neste caso que até foi um fenómeno. Nós tínhamos um negócio, nós tínhamos uns senhores que tinham os seguros connosco aqui, que tinham uma pastelaria no entroncamento, e o que acontece é o seguinte: há uma senhora que entra dentro da pastelaria, tropeçou numa cadeira, caiu, veio a ambulância, veio a polícia, foi para o hospital, tudo muito bem. O que acontece é que, passado 6 ou 7 meses, o proprietário, até ali ninguém contactou com o senhor proprietário da pastelaria, ninguém lhe disse nada, rigorosamente nada. Acontece, passado 6 meses, tem uma notificação do tribunal para pagar uma indenização à senhora. O facto é que ele não tinha seguro. Pois. E depois, quem é que paga? É o património da pessoa. Passe. Porque são pessoas que sabem, têm conhecimentos. A gente pensa que a maior parte das pessoas têm conhecimentos destas coisas e fazem-se valer dos conhecimentos que têm. E depois encostam-nos à parede. Mesmo uma simples escorregadela dentro do estabelecimento. Exatamente. A senhora foi para o hospital, é uma pessoa de idade, não é? E depois foi em 31. Tinha que ter um RC de exploração. Para quê? Para salvaguardar aquela situação. Vamos a falar numa creche, num restaurante. Quantos é que no restaurante não tem o seguro de intoxicação alimentar? Imagine que
que há ali uma fornada de uma série de mesas que um produto... já não estou a falar nos adultos. Nas creches, isto nas creches até é importante ter, porque as creches são crianças e, enfim, é diferente. Portanto, um seguro de responsabilidade civil de intoxicação alimentar, que é que quase ninguém tem. Acontece uma intoxicação alimentar, tem que se pagar aquelas despesas todas. Tem que se averiguar aquilo tudo, porque as despesas depois vêm do hospital. O hospital está-se manimando quem é que vai pagar. Ele manda as despesas. Ou se tem seguro ou não tem. Exatamente. Pronto, tem que tomar atenção. Não somos um país de seguros, não somos um país que tenhamos uma vertente muito para os seguros. Somos muito cautelosos quanto aos seguros. Somos muito desconfiados com os seguros. Ou seja, só nos lembramos do guarda-chuva quando está a chover, não é? Eu digo-vos que os seguros agem de boa fé, os seguros pagam quando têm que pagar e não pagam quando não devem pagar. Portanto, os seguros trabalham de boa fé, eu posso dizer, trabalho nos seguros já há 15 anos e os seguros quando pagam, pagam. E, aliás, às vezes até pagam coisas demais. Mas pronto, não vou adiantar mais. Nunca me aconteceu. O que acontece é as pessoas querem enfim, querem que tudo lhes seja pago. Têm um seguro que lhes seja tudo pago. Esqueceram-se de ver aquelas de verificar o que é que tinham coberto. Olha, Fernando, o Domingos Neto diz, talvez em jeito de despedida, obrigado, de facto esse RC profissional parece-me de superior importância. Obrigado pelo seu comentário, Domingos. Sim, obrigado, Domingos. Realmente o RC profissional é importante nestas situações. Estamos a falar já elenquei com os advogados, os solicitadores, os mediadores, enfim, uma série de profissionais que querem ver também o seu nome salvaguardado. Aliás, a própria ordem, a ordem dos advogados, a ordem dos enfermeiros, tem logo um seguro. Quando se paga a cota, paga-se o seguro. Porque é obrigatório. Porque não pode haver uma reclamação na ordem dos enfermeiros ou na ordem dos advogados. Porquê? Porque a ordem não conta. Então, assim, para não controlar o advogado, o que é que faz? Quando paga a cota, está lá o seguro incluído. Pagas o seguro e está tudo feito. Não há, mesmo que haja uma reclamação, a ordem dos advogados, a ordem dos enfermeiros sabe que está lá o seguro feito. Ele está registado na ordem dos advogados. Se é advogado, tem que estar registado na ordem dos advogados. Se é enfermeiro, tem que estar registado na ordem. Porque se não está registado, não é advogado. Exatamente. Pronto. O médico é exatamente igual. Ele pode ter o curso de médico. Não está na ordem dos médicos, não é de médico. Pronto. Não pode exercer neste caso, talvez, não é? Todos eles estão na ordem, têm o seguro, porque a ordem é exímia nisso, não falha nada. Pronto. Agora, os técnicos oficiais de contas também são exímios, a ordem dos técnicos oficiais de contas também é. Os profissionais de seguros, nós também somos obrigados, porque nós temos que carregar o seguro todos os anos na plataforma do regulador, senão suspendem-nos a atividade. Enfim, uma série de coisas que tem que ter o seguro. É obrigatório. Estou até a falar na animação turística, estamos a falar nas gaivotas na Praia de Mira, são obrigadas a ter, no início da época, a carregar o seguro na Direção-Geral do Turismo. Uma boa publicidade agora. É, exatamente. As gaivotas da Praia de Mira, eles trabalham, mas têm que ter tudo garantido. Exatamente. Das outras praias também. Exatamente. Estamos a falar dos danos patrimoniais e não patrimoniais, estamos a falar também das dores que a pessoa sente, também são quantificáveis nos seguros. A responsabilidade civil de exploração é o ato ou omissão não doloso do segurado ou qualquer dos seus empregados no exercício da sua atividade e do seu serviço. É lógico que, se eu estou chateado com uma pessoa, agarro uma chave de fendas e mando-lhe com a chave de fendas, o seguro da responsabilidade civil de exploração não vai pagar. Aliás, ali há um ilícito criminal, é um ato doloso da pessoa a estar a... Deficiência nas instalações. As deficiências nas instalações, assim como coisas que sejam consideradas como fazendo parte das instalações ou outras, que, pronto, estamos a falar que um RC exploração também, para aquelas pessoas que têm um armazém, que trabalham dentro do armazém. O armazém pode levantar uma telha com vento e bater em alguma coisa, pode cair, pode uma pessoa ir um vendedor e cair lá dentro, ou uma máquina o apanhar, enfim, o seguro de responsabilidade civil serve para essas coisas. Quem vai ao meu escritório estava salvaguardado. Eu tenho que ter o seguro de responsabilidade civil de exploração. Faço o multirriscos, comércio da atividade, quando faço o multirriscos está incorporado o seguro da responsabilidade civil de exploração. Também posso afirmar que o Jorge também tem. Aqui nas instalações também tem RC exploração. Eu, se me alijar aqui
Ele não, porque ele está fora não está salvaguardado porque é o tomador de seguro, mas eu se me alijar aqui a qualquer um dos ouvintes que venham cá a visitar, estão salvaguardados pelo seguro. Podemos apanhar um choque aqui, tocar no micro e apanhar um choque. E melhor o Fernando do que ninguém para poder dizer, poder afirmar isso, neste caso, sem dúvida alguma. Temos a falar com essa exploração numa empresa, temos a falar com os ascensores, os montacargas, as plataformas, as escadas rolantes, os pórticos, existem nessas grandes empresas, isto tem que ser salvaguardado. Não é? Tem que estar. Imagina que a gente vai ali com o montacargas e apanha uma pessoa que anda lá. Não é funcionário. Atenção que os funcionários peço desculpa. Os funcionários estão salvaguardados por assentos de trabalho. Estou a falar de pessoas que vão visitar. Sei lá, uma empresa que está a fazer manutenção de uma máquina, um vendedor que vai lá, enfim, qualquer pessoa que vá lá dentro da fábrica fazer que não seja parte integrante da fábrica, não faça parte integrante como funcionário. Fernando, deixa-me só cumprimentar também aqui o António Veríssimo Caneira, o homem das quartas-feiras na Rádio Mira, com o programa A Conversar Aqui a Gente Se Entende. Boa noite, Veríssimo. Ele diz que a comunicação é sempre importante. Força, Fernando. Obrigado, António Veríssimo, por estar aí também a seguir este programa Viva Mais Seguro. Continuo, está a passar em rodapé o Viva Mais Seguro @globorem.pt. É importante, ou então geral @globorem.pt. Além dos esclarecimentos que possam ter, vocês questionem. Também posso dar cotações, também podem pedir para seguros. Também é importante esta parte. Eu não estou só aqui também para elucidar os ouvintes. Também, enfim, a minha vida também é à base de seguros. Também, se pedirem cotações, eu estou disposto, eu ou qualquer um dos elementos da minha equipa está disposta a dar a cotação. Por isso, estejam à vontade. Os e-mails que passam em rodapé, o vivamaisseguro@globorem.pt, faz-me lembrar as estações de televisão, ou o geral@globorem.pt. É importante que façam. Portanto, estavas na responsabilidade civil de exploração, RC profissional, e acho que está a chegar o fim da nossa emissão por hoje, e eu para a próxima vou fazer vou resumir novamente o RC Exploração e vamos entrar no RC Profissional. Vamos batalhar o RC Profissional. Já dei um lamiré a quem é que pertence, aos advogados, aos solicitadores, mas depois vamos ver como é que funciona e quais as diferenças entre o RC Exploração e o RC Profissional. Jorge. Exatamente. Nossos ouvintes, creio que é tudo. São quase 22 horas. Está na hora de jantar. Ainda não jantei, enfim. Mas, e o Jorge também não, com certeza que também ainda não. Enfim, pois, claro. Nós temos que trabalhar, temos que preparar a emissão. Não é que isto seja muito trabalhoso preparar uma emissão destas, que isto é uma coisa simples. Mas, enfim, carece-nos de ordenar as coisas para que nós chegarmos aqui. A gente já patina um bocado. Então, se tivéssemos as coisas ordenadas, estávamos aqui a patinar. Pronto. Meus ouvintes, boa noite, até amanhã, uma boa semana. Daqui a 15 dias, pelo mesmo horário, às 21 horas. Jorge, obrigado. Eu é que agradeço, Fernando, por mais esta importantíssima emissão de esclarecimento aos nossos ouvintes, que têm esta oportunidade de 15 em 15 dias com o Fernando Bastos. Amigos ouvintes, fiquem por aí. Obrigado por terem estado na nossa companhia. Fernando, um ótimo fim de semana para si. Lá para casa, igualmente, ótimo fim de semana, quer chova, quer faça sol, aproveite da melhor forma. Obrigado, Jorge, não se esqueçam, vivamaisseguro@globorem.pt, façam pedidos de esclarecimentos, não tenham vergonha, é só entre mim e vocês no e-mail, podem pedir, solicitar esclarecimentos de tudo, não se acanhem. Exatamente, e não se esqueçam, o seguro morreu de velho. É verdade. Um grande abraço para todos. Obrigado. Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Globoram, mediação de seguros. Aqui protege-se o futuro. Gestão de sinistros nacionais e internacionais. Considerado um dos melhores escritórios de mediação da Zona Centro. Conquistar e fidelizar clientes é nossa missão. Diálogo com o cliente, só paga o que precisa. Tratamos de toda a papelada sem demoras e eficácia. Departamento próprio para a avaliação de empresas. Somos especialistas em seguros de saúde individual e grupo. Transfira o seu seguro de vida, crédito de habitação, porque a sua vida é a dois e
e nós oferecemos o seguro de recheio de habitação. Rua Dr. António José de Almeida, número 69, Loja A, Mira, Coimbra. Telefone 231 488 044. Fax 231 400 041. www.globoram.pt. E-mail geral@globoram.pt. Globoram, mediação de seguros. De Portugal para todo o mundo. www.radiomira.pt. Rádio Mira.